Atenção! Você já parou para contemplar a majestade das montanhas de Fish, na Suíça? Enquanto seus olhos se prendem a essas paisagens incríveis, que proclamam a glória de Deus, como nos diz o Salmo 19, versículo 1, o relógio profético de Deus está correndo. Sim, a mesma natureza que revela o eterno poder divino também nos aponta para um tempo de cumprimento. Você sente que algo precisa mudar? Que há uma verdade maior esperando ser revelada no coração da criação? Pois a palavra de Deus em Apocalipse 11:15 é clara. O grande sonho de Deus, seu plano final, está mais próximo do que nunca. Não adie mais. Este vídeo, combinando mensagens edificantes com a beleza que anuncia a grandeza do nosso Deus, é um chamado urgente para você entender seu papel e se posicionar para a vitória que está vindo. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para que nunca mais perca uma promessa, um alerta ou uma revelação que pode mudar sua vida. E a parte mais importante, compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Amigos, familiares, nos seus grupos. Faça a mensagem da realeza de Jesus ecoar para que mais e mais pessoas se voltem para o único rei que tem futuro. O futuro da humanidade está em jogo e você é a peça-chave. Vamos juntos acelerar o cumprimento do sonho de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 15. Hoje você vai ouvir uma palavra sobre o sonho de Deus. E a dificuldade que Deus tem para realizar este sonho. Está escrito assim no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu vou ler de novo, e repare que isso acontece na sétima trombeta. Não vamos levar em consideração as pragas e os sofrimentos que as 6 trombetas anteriores trouxeram. Vamos nos ater aqui na sétima trombeta. Veja que é na sétima trombeta que Deus faz todo o céu proclamar a obra completa, a obra perfeita, confirmando, portanto, que este número 7 realmente foi abençoado por Deus e é o número da perfeição divina. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é a obra completa, perfeita, que o céu um dia vai proclamar. Por enquanto é só profecia, por enquanto é só expectativa, por enquanto é só sonho. Mas eu vou ler de novo e quero que você compartilhe dessa profecia do céu, deste sonho de Deus. Cada um de nós. Vamos repetir em seguida o versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Alguém só pode reinar se for rei. Ministro pode reinar? Alguém só pode reinar se verdadeiramente for rei. E o céu está esperando o cumprimento desta profecia. E Deus está trabalhando para que ela se realize. E Deus não quis sonhar sozinho, e não apenas com o céu.
Ele decidiu incluir você neste sonho. Por isso, você que crê e compartilha disto, desocupe as tuas mãos agora e comece a dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E diga para Deus, diga: Senhor, esta profecia vai se cumprir. Conte comigo para cumprir esta profecia. Oh glória! Vai glorificando a Deus. Vai fazendo o teu compromisso de cumprir esta profecia com Deus. Vai falando isso para Deus agora. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo. E não apenas o povo que está aqui na sede nacional, mas também aqueles que estão ouvindo pela rádio em qualquer lugar deste país e do mundo. Pai bendito, nós vamos cumprir esta palavra. Nós estamos contigo neste sonho. Então agora derrame sobre todos aqueles que estão compartilhando este propósito. Derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, fale mais sobre isso agora. Fale conosco mais sobre isso. Venha o Senhor pessoalmente com teu Espírito e tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale mais sobre isso agora. Fale mais sobre esse sonho, Senhor. Fala agora o que nós devemos fazer, Senhor. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Deus fundou a terra, criou todas as coisas, é o dono de tudo. E você sabe que quem cria, quem funda, quem inicia a coisa, tem o privilégio da fundação, não é? O fundador sempre tem o privilégio sobre aquilo que fundou. Deus fundou a terra, firmou os seus alicerces, construiu todas as coisas. Mas o ser humano não deu ouvidos para Deus desde o princípio e preferiu ouvir quem não tinha participado da criação e sim da destruição. E é como se o ser humano tivesse feito a escolha do mal, do lado destrutivo. Deus expulsou o ser humano do paraíso, mas após Adão, após Sete, após Caim, os seres humanos disseram: já que Deus nos expulsou, vamos expulsar Deus também. E o ser humano tentou expulsar Deus da terra. Mas ele é o fundador, como que ele poderia ser expulso? Chegou um momento que ele cansou, escolheu lá um homem chamado Noé, disse: vou começar tudo de novo. E os que me rejeitaram, eu vou destruir. Porque eles não querem que eu reine sobre eles. Eles preferem outros reis. E me rejeitam como Deus e fabricam deuses com suas próprias mãos e se prostam sobre pedra, sobre madeira e reverenciam aquilo que não tem vida. Como eles não me aceitam nem como Deus e nem como rei, então eu vou começar tudo outra vez. E Deus recomeçou através de Noé. Mas foi só as gerações avançarem no tempo para que o ser humano novamente voltasse a fabricar deuses próprios e expulsar o verdadeiro Deus de suas vidas. Porque o verdadeiro Deus exige compromisso espiritual. E o verdadeiro Deus, ele tem compromissos morais com ele mesmo. Deus tem uma moralidade perfeita e ele mesmo não transgride. Mas os deuses fabricados pelos homens permitem tudo.
Então, passado algum tempo, Deus disse: eu vou deixar este povo continuar, não vou destruí-los não. Eles são obstinados, voltaram a fazer tudo de novo. Mas eu vou escolher um homem que vai me adorar em espírito e em verdade, que vai viver pela fé. E deste homem eu farei brotar milhares de descendentes e vou ensiná-los pessoalmente para que eles me tenham como Deus, único, verdadeiro, e também como rei. E aí Deus chamou Abraão e começou aqui na terra com Abraão um projeto novo. Mas assim que os descendentes de Abraão se multiplicaram, também rejeitaram a Deus, expulsaram Deus, fabricaram deuses com suas próprias mãos, fizeram várias imagens e ídolos, e Deus ficou muito triste com aquilo e permitiu que aquela semente que o havia rejeitado padecesse por 430 anos como escravos. Mas aí Deus disse: eu vou começar de novo, eu vou levantar agora um homem chamado Moisés. E com Moisés eu vou realizar este meu plano. Moisés, ele vai ser um legislador celestial. Eu vou falar para ele tudo o que eu quero, ele vai escrever e vai ensinar o povo. E eu vou passar pessoalmente a minha vontade para este povo, que Moisés vai liderar. E Deus assim fez. Porém, bastou que Moisés subisse o monte Sinai e ficasse ali 40 dias e 40 noites, para que o próprio irmão de Moisés, o sacerdote Arão, recolhesse pendentes de ouro, e brincos, e colares, e pulseiras, e fivelas de ouro, e vasos de ouro, e fabricasse um bezerro, e honrasse aquele ídolo, dizendo ao povo: eis aqui o Deus que vos tirou do Egito e da escravidão. Eis aqui o vosso Deus. Naquela hora Deus sentiu muita tristeza, porque era muita rejeição, era muita obstinação. O povo não reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus. E o povo passou a errar outra vez. Quando Moisés cobrou do seu irmão aquele erro, ele disse: Moisés, o povo me deu o ouro na mão. Eu joguei o ouro no fogo. E você acredita, Moisés, na hora que eu joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. E é lógico que Moisés não acreditou nisso. Mas ali Deus sentiu muita tristeza com o povo. Dificuldade para realizar o seu sonho. Qual é o sonho que Deus tem? De ser reconhecido como único e verdadeiro Deus. E de ser o rei de cada morador, de cada habitante da terra. Este é o desejo íntimo de Deus. Um desejo difícil de ser realizado. Mas Deus continuou tentando. E nos tempos do profeta Samuel, o povo disse para aquele profeta: nós queremos um rei. Nós queremos ter um rei como as outras nações também têm reis. Não queremos mais esse governo onde Deus te usa e Deus tenta nos governar. Não, você continua sendo profeta, mas nós queremos um rei como os outros países têm. E novamente Deus estava sendo rejeitado. Samuel ficou muito triste. E eu quero que você vá comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Vamos ver aqui o versículo 7. Samuel estava arrasado com o pedido do povo. E Samuel foi orar a Deus, não é? E o versículo 7 diz que enquanto Samuel orava, o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, lhe disse: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser.
pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. A rejeição doeu muito em Deus. Foi muito triste. O povo pediu um rei, mas Deus já tinha tudo planejado. Deus já sabia qual seria a sucessão dos fatos e o que iria acontecer no futuro. Deus já sabia tudo. Deus estava sendo rejeitado e conscientemente rejeitado. Por isso que ele concordou com Samuel. Não, Samuel, não tem problema não fica triste. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Ouve o povo em tudo, faz o que eles estão mandando. Põe um rei para o povo. Porque Deus já sabia muito bem o que ele ia fazer. Porque depois de Saul, ele levantaria Davi como rei. E da semente de Davi, Deus já tinha planejado que 1000 anos depois, ele iria nascer da descendência do rei Davi. Para que ele, nascendo de sangue real, nascendo do rei que o povo aclamava, o melhor rei que Israel já teve, ele sendo da semente real, Deus planejou daqui 1000 anos. Eu vou dar um jeito de reinar sobre o povo. Eu vou nascer da descendência do rei Davi. Aí eu vou ser rei. Aí eu vou poder governar sobre eles. Então Deus fez tudo desta maneira. E Jesus Cristo nasceu da semente de Davi, para ser o filho de Davi, para ser o rei eterno. Mas em nenhum momento Deus se iludiu dizendo, finalmente eu vou ser rei. Deus e rei. Finalmente o povo vai me reconhecer como Deus e rei. Em nenhum momento Deus se iludiu com isso. Porque o sonho é difícil. Porque realizar isso é muito complicado até para Deus. Tanto é que Deus, quando nasceu da semente de Davi, ele profetizou o seguinte. Vamos comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesus falando para os discípulos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, rejeitado pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele já tinha planejado isso, ele já sabia que iria sofrer mais uma rejeição. Mesmo assim, ele continuou. Caminhou para Jerusalém naquela semana, sabendo que ele seria transformado no Cordeiro da Páscoa. Que ele seria o sacrifício humano daquela Páscoa. E ele foi. Mas também já tinha planejado que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E por que ele se ofereceu para morrer? Para ser Deus e para ser rei. Para ser reconhecido como Deus e como rei. Porque quem poderia se auto-ressuscitar? Quem poderia voltar a viver? Tornar a tomar a sua própria vida? E Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Como que alguém poderia ter esse poder se não fosse o próprio Deus? Então aí ele seria reconhecido como Deus, morreria por todos os pecadores, provaria o seu amor pela humanidade. Mas por que morrer? Ele podia só sangrar. Por que ele quis morrer? Por que ele quis morrer? Para não ser apenas o rei da humanidade. Para, através da morte, visitar as profundezas do inferno. Arrancar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Ressuscitar vitorioso e ser proclamado Rei dos Reis, inclusive do mundo espiritual, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Deus e Rei. Aí ele, sonhando, chamou cada um de nós e disse: preciso de vocês. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Digam a todos que eu sou Deus e Rei, e que não há outro Deus e que não tem outro Rei. E quem crer nisso e for batizado será salvo. Nos chamou mais uma vez e disse: eu vou dar o Espírito Santo para vocês, para que vocês realizem este sonho, este propósito que eu tenho. Essa é a maneira que eu encontrei para realizar este sonho. Fazer toda a terra reconhecer que eu sou o único Deus e o único Rei. E que eu vou reinar. Queiram ou não queiram, eu vou reinar. Avisem a humanidade que aqueles que não quiserem dobrar os joelhos voluntariamente, um dia terão que dobrar os joelhos no dia do juízo, e a língua deles vai saltar da boca e vai confessar que eu sou o Senhor. Todo joelho se dobrará um dia, toda língua confessará um dia. Façam isso por todo o mundo. E para facilitar a vida de vocês, o trabalho de vocês, eu estou dando o meu Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Eu quero a terra toda reconhecendo que eu sou o único Deus e o único Rei. E o trabalho está nesse ponto. O trabalho está nesse ponto. Nós estamos vivendo esse ponto do trabalho. Mas a profecia lá já está lançada. E é por isso que eu e você temos que ter muito prazer e alegria de fazer parte deste sonho de Deus. Porque ainda que o trabalho possa caminhar com dificuldade e restrições, ainda que coloque armadilhas e tropeços, ainda que pareça que não iremos conseguir, nós temos esta profecia que garante a vitória. Todo o céu já tomou posse e nós estamos tomando posse também. Os reinos deste mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Hoje, voltando do Rio de Janeiro, passei de carro na Dutra, lá no quilômetro 166, e o número 166 já diz tudo, né? O que tem no quilômetro 166? Vi aquela imensa basílica e falei: coitados, não tem futuro nenhum. Essa religião não tem futuro. A basílica dessa padroeira não tem futuro. Tive pena, muita pena deles. Assim como também tive muita pena dos kardecistas, dos umbandistas, e muita pena também dos maometanos. Tive muita pena, porque todas essas religiões não têm futuro nenhum. Porque Maomé teve o trabalho de reconhecer que Jesus foi um grande profeta, mas não o rei. Rejeitou Jesus como rei. Maomé devia ter dito para os árabes: gente, existe um só Deus, existe um só rei, o seu nome é Jesus Cristo. Mas Maomé não fez isso não. Maomé disse que Jesus foi profeta, e que Jesus não morreu na cruz, não, só desmaiou, e depois levantou e foi morar lá na Índia. Foi se esconder.
não reconheceu Jesus como rei, rejeitou Jesus como rei. Kardec também rejeitou Jesus como rei. E esta é a verdade. E os católicos, me perdoem a palavra, eu sei que nós estamos num país católico, mas os católicos também rejeitam Jesus como rei. Eles querem uma rainha. É preciso misericórdia sim, irmã, do jeito que você falou. Precisa muita misericórdia. E nós estamos vendo que a dificuldade de Deus é justamente a mesma desde o princípio. Os homens da terra, fabricando deuses com suas próprias mãos, erigindo monumentos gigantescos a esses deuses, imagens portentosas, até para mortos. Em Juazeiro está lá uma imagem do Padre Cícero, que é atração turística. O cadáver do Padre Cícero está ali. E parece que aquela imagem tem 25 metros de altura, não sei. Mas as pessoas ficam lá chorando para o Padim. Na verdade, estão rejeitando Jesus como rei. Não há futuro para os seguidores do Padre Cícero. Não há futuro para os seguidores da Maria. Não há futuro para os seguidores de Aparecida. Não há futuro nenhum para os seguidores de pessoas vivas, mortas, ou entidades, ou espíritos. E nós temos que proclamar isto, porque Deus já está cansado. Deus não aguenta mais. Desde a fundação, Ele não consegue ser reconhecido como único Deus e como único Senhor. Depois de tudo que Ele fez, a dificuldade continua essa. Mas hoje, Ele multiplicou o poder do Espírito Santo 7 vezes sobre o povo que já o reconhece como único Deus e Senhor. Por isso nós valemos mais. E não tenha medo de falar não, porque não cairá um fio de cabelo da tua cabeça. Ninguém poderá te tocar ou te fazer qualquer mal. Nós estamos com a cobertura do Espírito Santo, o poder sobre nós e a cobertura do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro. Nós estamos revestidos. E melhor ainda, fazemos parte do sonho de Deus. Deus está contando com você para continuar proclamando este sonho, para continuar proclamando o Evangelho aqui, nas cidades vizinhas e até os confins da terra, no planeta inteiro. Nós temos que continuar avançando e dizendo: só existe um único e verdadeiro Deus. Só existe um único e verdadeiro Rei. Só existe um único e verdadeiro Senhor. Só existe um único e verdadeiro Salvador. Só existe um que ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Só existe um que tem todo o poder no céu e na terra. E só existe um que vai voltar com a coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que em Apocalipse 19:11... na descrição da volta do Senhor, há esse mesmo regozijo no céu. Isso é profético. Mas antes de ler o versículo 11, eu quero ler o versículo 5. Vá comigo, por favor. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. Vamos ler o versículo 5 em diante. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O céu já está confirmando que Ele vai assumir o reino, que Ele vai governar. E esta é a verdadeira palavra de Deus. Não tem lugar para rainhas nesta profecia. Não tem lugar para outros senhores. Aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Você notou que lá no versículo 8, está escrito que ele foi vestido de linho fino, puro e resplandecente, e que agora essa mesma veste está toda salpicada de sangue. Ele não quer que haja dúvida, ele quer mostrar a sua identidade. O nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e só ele está com a roupa tinta de vermelho. É só ele que está com essa roupa salpicada de sangue. Todos os demais que estarão seguindo este que é fiel e verdadeiro, todos os demais estarão vestidos de vestes brancas, mas nenhum deles terá a veste salpicada de sangue. É só aquele que está indo na frente. Você sabe por quê? Porque foi só ele que morreu por toda a humanidade. Ele está mostrando que é só o seu sangue que salva. Ele está mostrando que só ele tem o sangue que purifica. Versículo 15 diz: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Oh glória! Ele vai ser rei, não tem jeito. Ele vai assumir. Ele vai reger com vara de ferro. Ele não tem um cetro real, não. Ele tem uma vara de ferro na mão para reger as nações, para reger os povos. Ele é rei. Só pode reger quem é rei. E regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Na sua veste e na coxa salpicada de sangue, na sua veste e na coxa ele tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o sonho de Deus: ser reconhecido como Deus e ser reconhecido como Rei. A nossa tarefa nesse sonho é fazer as pessoas entenderem isso. Porque queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, gostem ou não gostem, não importa. Ele é o Rei dos Reis. Os árabes que me desculpem, os africanos que me desculpem, os orientais, os japoneses, os chineses que me desculpem, aqueles que têm outros reis e outros soberanos ou soberanas que me desculpem também, mas não tem outro jeito. Um dia todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, todos os olhos o verão, e todos tremerão, irão pedir: montes caiam sobre nós, porque nós pensávamos diferente, mas agora estamos vendo aquele que está montado no cavalo branco, e a sua veste é salpicada de sangue,
E qualquer pessoa pode olhar e ler o que está escrito na sua coxa. É Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós não acreditávamos, nós o rejeitamos, mas Ele é Deus sim, Ele é Rei sim, Ele é o Rei dos Reis. A nossa tarefa agora consiste em convencer as pessoas de que Ele é o único Deus e o único Rei. Você está neste sonho de Deus. Eu queria que você sentisse a tristeza que Deus sente de ser rejeitado. Quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, disse: todos eles irão me rejeitar, os anciãos do povo, os príncipes do povo, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, todos irão me rejeitar, o próprio povo vai me rejeitar, todos irão me rejeitar. Na última semana de vida, todo mundo eufórico com aquela Páscoa, Jerusalém transbordando de gente. Jesus Cristo chorou a dor da rejeição. E esse choro de Jesus acabou inspirando a comunidade cristã Paz e Vida a adotar este símbolo. Jesus Cristo chorando e dizendo: quantas vezes, eu fiz um resumo aqui para você, mas Ele está dizendo quantas vezes, quantas e quantas vezes, desde a fundação do mundo, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O choro do Senhor, o choro da rejeição. Se você alguma vez já foi rejeitado, estou falando rejeitado no amor. Porque ser rejeitado por alguém que não quer ouvir a palavra, isso não é rejeição. Estou falando ser rejeitado no amor. Você amar muito uma pessoa, você querer muito aquela pessoa, e a pessoa dizer na sua cara: não sinto nada por você, não quero nada com você, me deixe em paz. Quem já sentiu essa rejeição, amando sem ser retribuído, sendo rejeitado, sabe que dor é essa. Pastor, eu fui rejeitado só uma vez. Eu já fui um monte. Sorte sua. A primeira moça que eu gostei, eu falei: você quer namorar comigo? Ela falou: se eu quisesse namorar criança, eu ia no jardim da infância. Estou até hoje lembrando disso. Gostava tanto daquela moça. Aquela menina, né? Menina de ginásio. Gostava tanto daquela menina. Ela me disse na cara, eu lá todo esperançoso: você quer namorar comigo? E ela friamente me deu essa resposta. Você vê como dói? Essa foi a primeira que rejeitou, fora um monte que veio depois. Dói ou não dói? Quem aqui já foi rejeitado por amor? Pelo menos uma vez. Estão aí se achando, né? A maioria não ergueu a mão, duvido que você está com essa bola toda. Mas tudo bem. Mas você sabe o que é isso? Quando você ama um filho, não precisa ser uma mulher, não. Não precisa ser um homem, não. Quando você ama um filho e quer o bem daquele filho, e você vai falar com aquele filho, e ele diz: não me perturbe, não quero ouvir, me deixe em paz, não quero saber, e discute com você e te rejeita. Isso você já entende um pouco melhor. A dor que dá no coração da mãe, a filha não ouvir, o filho não ouvir. A dor que dá no coração do pai, quando também é rejeitado. Qualquer tipo de rejeição do amor dói muito. Mas nunca ninguém amou como ele. Nunca. Por mais que doa para você ter sido rejeitado por amor, mas a tua dor é pequena. Porque nunca ninguém amou como ele
E ele disse: ninguém tem maior amor do que este. E ele foi rejeitado. Isso dói demais no coração de Deus. E ele sabe que a obra é difícil, que o povo rejeita mesmo. O povo não quer, as pessoas não querem. Mas ele incluiu você nessa tarefa difícil, porém vitoriosa. Ele garantiu você nesta tarefa. É difícil sim. Vamos continuar levando bolo. Vamos continuar sendo perseguidos. Vamos continuar sendo rejeitados. Mas nada disso vai mudar essa verdade absoluta. Um dia ele virá e vai reinar de qualquer maneira. E nós vamos convencer as pessoas que é melhor reconhecê-lo agora como Deus e Rei do que esperar para vê-lo nas nuvens dos céus. Porque aí todos terão que confessar. Não tem jeito. Você está neste plano de Deus. Eu não diria que Deus é complexado, mas eu diria que Deus sofre muito com a rejeição. Que Deus sofre muito quando alguém não quer nada com Ele. Quando alguém não quer nada com a sua palavra. Quando alguém não quer nada com a sua obra. Quando alguém não quer nada com este projeto. Ele sofre muito. Deus sofre muito. Deus chora, inclusive. O choro de Jesus sobre Jerusalém foi o choro sobre toda a humanidade, porque em Jerusalém, naquela semana, estavam todos os povos de toda a terra. Isso fica comprovado ali, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando 40 dias depois, a palavra diz que povos de todas as nações que estão debaixo da terra. Jesus Cristo foi rejeitado por todas as nações que estão debaixo e sobre a terra. Todas as nações que estão debaixo do céu e sobre a terra. Jesus foi rejeitado. Mas esse sonho vai se realizar. Porque nenhuma palavra, nem o pingo da letra I, nem a cedilha, nem o tio, nada, nenhuma palavra vai cair por terra. É mais fácil passar o céu e a terra do que esta palavra passar sem se cumprir. Por isso, arregace as tuas mangas, levante a tua cabeça e com toda a rejeição, continue pregando o Evangelho e anunciando que só existe um Deus e só existe um Rei, Jesus Cristo. E vamos continuar nessa obra até o dia em que Ele nos arrebatar, em que Ele nos recolher para comemorarmos nas nuvens dos céus. Lá nas nuvens dos céus Ele vai dar o galardão para cada um. Por isso vale a pena você andar na linha, vale a pena você ser honesto, vale a pena você ser fiel, vale a pena você ser verdadeiro, porque a recompensa poderá ser muito grande. A recompensa poderá ser muito grande, depende só de você. Mas se você pudesse entender como falta pouco, como falta tão pouco, como a qualquer momento vai tocar, não a 7ª trombeta, outras 4 trombetas nos 4 cantos da terra. Aí vai começar o arrebatamento da igreja. Falta pouquinho. Não desanima não. Está sofrendo por causa da obra? Dá glória a Deus. Jesus sofreu muito mais. Está difícil fazer a obra? Dá glória a Deus. Para Jesus foi muito mais difícil. Tem muitos obstáculos para fazer a obra? Dá glória a Deus. A palavra está dizendo para todos se alegrarem com isso. Olha aqui, olha a tua postura agora.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Oh glória, é para dar glória sim, é para se alegrar, é para se regozijar, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Vamos nos colocar todos de pé. Pode dizer para as pessoas das outras religiões: não há futuro para a sua religião. Não há futuro para a sua fé. Só há futuro para aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus e que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só há futuro para esses. Qualquer outra fé não tem futuro. Você foi convocado, convocada para realizar este sonho de Deus. Quero que você se coloque agora como o profeta Isaías, quando ouviu o Senhor perguntar: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Ele levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele recebeu uma brasa de fogo na língua. Sabe o que é isto? Fogo na língua. A gente tem fogo só no pé. Sapatinho de fogo. Eu não tenho fogo no pé, não. O que eu tenho no pé são pés bonitos e formosos, que anunciam a salvação. Mas o fogo está na língua. O poder está na língua. Hoje Deus, no seu trono, renova a pergunta. É como se Ele olhasse para o seu Filho Jesus e dissesse: quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E Ele olhasse para cá agora e ficasse esperando você levantar a mão. Poucas mãos levantadas, é isso mesmo? Ele está olhando. Você está vivendo o momento mais importante da história do sonho de Deus. Está na tua mão agora fazer a parte final desse sonho se tornar realidade. Faz um compromisso com o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu vou orar para Ele colocar a brasa de fogo na tua boca agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é um fogo consumidor. Este fogo santo que purifica, dá uma brasa viva do teu altar agora. Aliás, meu Deus, deixa eu pedir direito ao Senhor. Uma brasa não, milhares de brasas. Pai querido, dá ordem agora aos teus anjos, para que peguem uma tenaz grande e poderosa, aquela tenaz que parece um alicate. Dá ordem aos teus anjos agora, para que peguem brasas vivas do teu altar, milhares e milhares de brasas vivas. Orialá Surimixia. Dá ordem agora aos teus anjos,
para que venham aqui, Senhor, aqui, aqui, aqui. Orialás. E coloque a brasa viva na boca desta pessoa. Língua de fogo agora. Língua a quem ninguém poderá resistir. Orialás, surimichuliandalás. Usa-nos, Senhor, agora para realizar o teu sonho. Dá-nos graça para proclamar o Evangelho em toda a terra. Recebe, meu amado. Recebe, minha amada. Recebe o poder do Espírito Santo. Recebe línguas repartidas como que de fogo, que estão repousando agora sobre você. Aleluia. E ser-me-eis testemunhas aqui nesta cidade e na cidade vizinha e até os confins da terra. Por isso que no dia de Pentecostes o Espírito Santo repartiu línguas de fogo. É o que Ele está repartindo agora. Línguas de fogo, aleluia! Deus não abre mão de você nesta obra. Deus está querendo a tua parte realizada. O Espírito Santo está dizendo que a partir de hoje você vale por 7 de lá de fora. Oh, glória! Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra estão também trabalhando para que esse sonho, esse propósito se realize. Recebe línguas de fogo. Recebe brasas vivas do altar de Deus. Recebe poder do Espírito Santo. Recebe unção perfeita. Recebe unção multiplicada. Orialamassuri calia tia soriandalás. Oh glória, e usando as tuas mãos, comece a aplaudir, aplaudir, aplaudir e glorificar o Senhor e dizer: vem, vem Senhor Jesus. Oh glória! Glória, glória, glória! Comece a dizer: o Senhor Deus Todo-Poderoso reina! Rialá, suriandalás! Aleluia! Oh glória, e você vai reinar com Ele! Se regozije, dê glória, alegre-se! Oh, glória, glória, glória! Diga amém, Jesus! Glória a Deus! Deus está contando com você. Deus te capacitou para isso. E está dando toda a cobertura que você precisa. Por isso não temas. Porque a voz que está agora na tua garganta é a voz do bom pastor. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh glória, a voz do bom pastor que está agora dentro da tua garganta. Quando você falar, não será você, mas será o próprio Senhor que falará pela tua boca. E as ovelhas ouvirão a voz. Glória a Deus. Glória, glória a Deus.
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegramo-nos e demos-lhe glória. Aleluia. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque eu faço parte do teu sonho. Oh, glória! Quem crê que esse sonho vai se realizar, dê a melhor salva de palmas para o único e verdadeiro Deus e para o único Rei e Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Oh, glória! Amém! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia! Chegamos ao fim de mais uma mensagem profunda, não é mesmo? Você sentiu a dor de Deus, a dor da rejeição que ecoa desde o princípio, mas também vislumbrou a glória da sua promessa, a certeza de que o Rei dos Reis, Jesus, reinará. Não é incrível saber que você faz parte ativa desse plano grandioso? Que Deus conta com você para espalhar essa verdade? Não podemos nos calar. É tempo de agir. Se este vídeo impactou seu coração, se você sente o chamado para ser parte deste sonho divino, demonstre isso agora. Clique no botão de like. Cada like é um amém. Um sim à vontade de Deus. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para que nunca mais perca uma promessa, um alerta ou uma revelação que pode mudar sua vida. E a parte mais importante, compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Amigos, familiares, nos seus grupos. Faça a mensagem da realeza de Jesus e da dor de Deus pela rejeição ecoar, para que mais e mais pessoas se voltem para o único Rei que tem futuro. O futuro da humanidade está em jogo e você é a peça-chave. Vamos juntos acelerar o cumprimento do sonho de Deus.